Meus irmãos e minhas irmãs, uma das falas que às vezes nós trazemos, ou muitos de nós cristãos trazemos, acerca do reino de Deus, acerca do que o Senhor nos pede, é de que nós não vemos Jesus, nós não vemos o seu reino, de que o fato de que não temos diante dos olhos algo para pegar, para falar Jesus, isso faz com que nós, às vezes, nos percamos. Mas isso é um argumento frágil para nós cristãos. Porque nós cremos num reino que está diante de nós. Nós chamamos esse reino de reino do amor, e o amor é o Deus desse reino, em 3 pessoas, e nós seguimos esse amor. Seguimos claramente esse amor como nossa escolha, como nosso querer, como nosso critério, como nosso porquê. Nós escolhemos, e crer em Jesus Cristo é encontrar o Pai. Quem me vê, vê o Pai, e quem encontra o Cristo e o Pai, encontra o Espírito Santo. Crer em Jesus Cristo é entrar no reino dos céus, é aderir à vida eterna. Ok. Então, para nós, dizer eu não vejo, eu não percebo, eu me disperso, muitas vezes é falta da nossa parte de ter um foco mais claro nas coisas de Deus dentro do nosso coração. Ter um foco mais nítido, uma vida com um foco mais nítido na nossa relação com Deus, uma vida mais ocupada de levar Deus a sério no nosso cotidiano. E para isso, nós vamos nos expressar, seja servindo em grupos pastorais, seja no nosso trabalho, seja na nossa escola, seja nos ambientes. Porque aquele que se ocupa de Deus, se preocupa com o amor que deve ocupar todas as coisas da sua vida. E o Evangelho a liturgia de hoje tem um ensinamento claro, forte e nítido para nós sobre isso. Hoje, o Salmo resume em uma ideia o nosso desafio. O reino de Deus é para sempre. Então, o reino a que eu sou chamado a viver, ele está diante dos meus olhos, esteve na história diante dos olhos de muitos, e é de sempre. Agora, quando é que esse reino fica claro aos olhos das pessoas? Nós ouvimos no Evangelho que Jesus, quando Judas saiu do cenáculo, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Padre, o que significa tanto essa palavra glorificado? Glorificar é exaltar, é reconhecer e exaltar, é reconhecer a presença e dar a devida honraria àquela presença. Quando é que o Deus é glorificado diante dos nossos olhos? Ou seja, ele é revelado aos nossos olhos, quando ele se torna nítido aos nossos olhos. Todo o desvelamento, todo o ver Deus, reconhecer o reino de Deus diante de nós, acontece na sua entrega, no seu sofrimento na cruz. No sofrimento de Cristo na cruz, o sofrimento de Cristo na cruz faz com que aos olhos das pessoas, aos olhos de cada um de nós, fique nítido que Deus e o seu reino estão entre nós. Basta lembrar de algumas palavras de Jesus. Quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. E ele então foi caminhando para o lugar aonde um rei atrai todos para si, do seu trono. A cruz de Cristo foi o trono de Cristo para nós. Foi onde o rei, foi o trono que nós demos ao Cristo. Ele atraiu da cruz todos para si. Lembremos-nos o que o soldado romano disse ao final da paixão de Cristo: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Então, abre-se aos olhos.
ele é reconhecido. Agora, que honraria nós damos ao Deus reconhecido entre nós? A cruz. Damos a cruz e depois o louvor. É interessante pensar que o reino se faz nítido aos olhos humanos, fora do padrão previsto, mas é claro aos olhos das pessoas. E nós damos a ele a cruz como trono e o louvor como honraria também. Outra coisa que é curiosa, o Senhor do momento, ele ilumina esse momento, já fazendo entender que o reino está diante de nós, e dá a lei do reino de Deus. Quem é de Deus deve amar ao próximo como ele nos amou. A medida do amor vem dele. A medida do amor é amar como fomos amados por ele. Então o amor não é uma coisa, se eu sou cristão, eu não posso ficar trabalhado pelo vento, bailando nas ideias e nas possibilidades, porque acho modernas ou mais criativas, de amor, de como viver o amor. O amor, para mim, é algo objetivo. Fui amado, amo como fui amado. E muitas vezes, nós não amamos o próximo, ou não amamos as pessoas que o Senhor nos envia, porque nós não reconhecemos o amor de Deus para conosco, ou nos fechamos a compreender o amor de Deus para conosco, ou vivemos o problema do pecador mais grave. O pecador, por se distanciar de Deus, coloca um outro Deus ali, e ele vai vivendo em função desse Deus, e é tão ocupado em função desse Deus, que sou eu mesmo, que ele se esquece do Deus que o criou, do Deus que realiza tudo o que ele quer, do Deus que só ele pode realizar a felicidade e a alegria, do Deus a quem, se eu não recorrer, eu vou achar que consigo e vou me frustrar. Pois bem, a lei é um amor objetivo. Fui amado e amo. O amor recíproco é o critério para eu ser reconhecido como membro deste reino, como membro do povo de Deus. O amor recíproco é o critério para eu ser reconhecido como discípulo. Então, o reino de sempre, diante de nós, está agora visto. O reino de Deus está visto porque a paixão, morte e ressurreição do Senhor abre aos nossos olhos o rei e o seu reino. O rei no trono, o louvor, o rei a quem louvamos, o rei que nos congrega, o rei que nos dá o céu como convívio eterno. E aqui, sabendo disso, é importante lembrar, como disse a primeira leitura, que a história que nós vivemos, a nossa história de cristãos, é feita dessa realidade, da adesão a esse reino, da proclamação desse reino, do anúncio de que o reino está entre nós, de falar para as pessoas que Deus está entre nós. E a primeira leitura diz muito esse caminho, essa história, falar nos lugares e convívios, para abrir a porta da fé para todos. Nos lugares e convívios, confiar as pessoas ao Senhor. Não ter a noção de que eu vou salvar as pessoas. Eu vou confiar as pessoas a Deus. E quando eu confio, quem cuida primeiro é o Senhor. Porque é Ele que acolhe aqueles a quem eu disser do reino. Eu não falo de um reino que atrai para mim, eu falo de um reino que atrai para Ele. Então é confiar a Ele aqueles que nós anunciamos. Com orações e jejuns, como diz a leitura. Depois é partilhar, a comunidade se encontra para partilhar a experiência de anunciar. Como é bonito, no final, Paulo e Barnabé se encontrarem para dizer, sabe o que nós fizemos essa semana? Passamos por uma cruz danada. Fomos até Perge, Panfilha, Antioquia, rodamos e anunciamos a todos. Abrimos as portas e ouvir. Isso é abrir-se aos outros, fazer ecoar a notícia de que o reino está se expandindo, partilhar. Um cristão não guarda para si os tesouros que ele vai percebendo que o Senhor está realizando. Ele dá a todas as pessoas.
Deus vem morar entre nós. Essa é a história que foi vivida dos Atos dos Apóstolos, desde os Atos dos Apóstolos até agora. E, ora, onde está esse reino diante dos meus olhos? Eu que estou sentado neste banco, nesta missa, hoje, neste horário. Ele está aqui, diante dos sinais dessa liturgia, que falam o Deus que traduzem o Deus que está entre nós. O altar da santificação, onde o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é entregue. O lugar, o trono de onde ele governa, a cadeira onde o padre preside a missa. O lugar da palavra, a mesa aonde o Senhor faz ecoar a palavra que nos guia e orienta. Os sinais que falam do Senhor estão diante dos nossos olhos, em cima de um lugar mais alto, que recorda para nós a paixão do Senhor, o mistério que nós estamos celebrando. E a missa é isso, é a atualização do mistério do Senhor que se entrega por nós. A missa é a paixão do Senhor que me alcança. E por isso o amor é sempre atual. E como diz um salmo, é garantido para sempre. Porque o Senhor que prometeu, eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo, está. Basta perceber, está aos nossos olhos, o reino está aqui. Ele veio morar entre nós, entre os homens. Nós somos o seu povo, Deus está no nosso meio. E aqui é curioso pensar que talvez nós digamos assim, mas eu não sou digno desse reino. Quando nós nos reconhecemos amados, Dom Paulo é que usa muito essa expressão, né? Amados e amadas da nossa amada arquidiocese de Brasília. E às vezes a gente fala assim, brincando, fala assim, mas ele já se deu conta desde que chegou, né, que Brasília é amada. Então ele que entra no esquema do amor também, né? Amado, 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 que seja. E é muito interessante isso. Nós somos, quando nos damos conta do quanto somos amados, é evidente que o amor parece que eu não sou pronto para esse amor, que eu sou incompleto para esse amor, que eu não sou digno. Mas o Senhor que nos diz, que nos ama, não nos dispensa por nossas fraquezas, nem por nossos limites. Ele nos reúne para si e junto de nós ensina a amar, a viver o amor no dia de hoje, diante das pessoas de hoje, se refazendo para crer nele e crer em Jesus é amar o próximo, acolhendo o amor com que ele nos ama. E aqui eu quero sugerir o exercício para essa semana da palavra. Um exercício que é muito simples. Ora, se eu pertenço ao reino, eu tenho que ter clara a lei que eu devo viver. Se a lei é o amor, então essa semana, se esforce para amar o outro como você é amado por Deus. E se o problema de fazer e viver esse exercício é você não perceber o amor que Deus tem para contigo, frequente mais a missa. Abra-se à oração. Recoloque-se diante da palavra. Elabore um plano de oração para a sua vida, onde você elege atos de piedade que vão te colocar em ordem com o amor que acontece ao teu redor e você, para se dar conta, precisa daquela disciplina que te ordena. Amar o outro como sou amado por Deus. O que significa amar o outro como sou amado por Deus? Significa primeiro que eu assumo a pertença ao reino de Deus. Eu pertenço ao reino. Significa que eu não sou retórico no meu modo de falar de Deus, ou seja, o que sai da minha boca, o que eu expresso com os meus atos, não são palavras ou gestos para impressionar, persuadir ou se exibir. Não são discursos vazios e enfáticos, mas eles têm o amor com que sou amado como conteúdo. Eu comunico esse amor, testemunhando esse amor, porque eu vivo esse amor. Eu sou amado por esse Deus. Viver essa lei é aprender do amor. E aqui um ponto importante que a primeira leitura nos dá para vivermos essa palavra. É aprender do amor a suportar e seguir adiante
sobretudo nos sofrimentos. Os sofrimentos que eu passo por viver a coerência de ser fiel a Deus. E aqui eu me valho de uma ideia desafiadora, né? O amor que não suporta, o amor que não sofre, ele não é autêntico. Padre, isso é absurdo. Não é não. Eu me lembro, e aqui eu me valho de uma... Sempre quando eu penso nessa parte de que o amor, para viver o amor eu vou ter que sofrer, eu me lembro de uma vez, quando eu vivi um desafio na minha perna, eu torci o joelho e a fisioterapeuta viu aquilo, observando, ela era uma moça da missa lá de Planaltina, cantava na missa, ela observando aquilo, o senhor está com um problema, me chamou, fomos começar a fazer a fisioterapia. E tinha que levar choque, tinha que fazer exercício, e eu não ajoelhava. Para ficar bom, tinha que sofrer. E ainda, eu me lembro até, foi curioso, porque um dia eu estava indo para a clínica, de manhã tinha um sujeito que ficava esperando eu passar. O senhor está atrasado hoje, fica na porta, vocês imaginam, a porta do caminho vendo o padre atrasado no rumo da clínica. Mas o desafio é esse. Se não vive aquilo que ajusta o coração, dividido pelo pecado, para o coração semelhante ao coração de Jesus, quando se vive isso, é evidente que nós vamos sofrer. Tem que fazer o esforço, tem que ligar os aparelhos que colocam o coração em ordem. Ou do contrário, a vida vai passando, eu vou me recordar disso quando eu ficar mais velho, e talvez eu vá sofrer uma coisa que eu não preciso passar. Por que eu não vivi isso antes? Por que alguém não me sentou diante de algum outro e você vai fazer aquele encontro? Quem fez isso te amava de verdade. O desafio é aderir ao amor e saber que o sofrimento vai ser uma chancela da autenticidade e da qualidade desse amor. Quem me ajuda a suportar o sofrimento, me educa para o amor autêntico na minha história, entendendo que o amor não brota da minha cabeça, mas é um Deus que me ama e me chama a andar com Ele e viver com Ele. Quem tem olhos para ver, veja. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém.